Olá, estudantes do terceiro ano, bem-vindos para mais um componente. Estudantes, estamos iniciando o componente de arte. Vocês só tiveram aula comigo lá no primeiro ano, vocês lembram? Deram uma parada no segundo ano, estudaram outros conteúdos, né? Faz parte do currículo, muitas trilhas, eletiva, então vocês tiveram aí um período no segundo ano com muitos conhecimentos. E agora, no terceiro ano, vocês estão finalizando essa jornada de estudo. Então, retomamos, né, com o componente de arte. Então, estudantes, vamos revisar alguns conteúdos e aprofundar, né, nos conteúdos mais interessantes e importantes para vocês no terceiro ano, certo? Preparando vocês aí para o Enem, isso mesmo. Sei que muitos de vocês têm esse projeto de vida, de continuar os estudos. Então, terceiro ano agora é focar mesmo, aprofundar, tirar muitas dúvidas, estudar mesmo com muita garra, tudo bem? Então, esse será o nosso contrato, de vocês focarem nos estudos, não só no componente de arte, nas outras áreas também, certo? Então, estudante, eu sou a professora Lidiana, estarei com vocês com o componente de arte, eu vou explicar os conteúdos que nós iremos abordar aqui no terceiro ano, tá? Nessa unidade 1, vou explicar tudo direitinho para vocês. Hoje é uma aula mais introdutória, é um momento para conversar, tá acolhendo vocês, para que vocês possam ficar tranquilos, certo? Se dedicar aos estudos. Esse é o momento de vocês, jovens, né, de se dedicar aos estudos, concluir o ensino médio e dar continuidade ao seu projeto de vida. Seja com o ensino superior, o ensino técnico, algo que você venha trabalhar aí na sua comunidade, no seu município, concursos públicos. Então, vocês estão se preparando para a vida, né? São muitas oportunidades e você precisa se preparar, focar para isso, tudo bem? Dou também meu acolhimento aos professores que atuam aí na sala de aula, o professor que nós chamamos de professor mediador, professor presencial, que acompanha todos os nossos alunos no estado de Rondônia. Bem-vindos. Me coloco à disposição para ajudar no que precisar, certo, professor? Para tirar as dúvidas, fazer alguma correção, trazer algum material a mais que os alunos estejam precisando. Tudo bem? Então, será assim a nossa parceria. Muita comunicação, trocas de ideias, experiências. Estamos aqui para ouvir vocês também, professores e estudantes. Então, vamos lá, dar início à nossa primeira aula, aula 1.1. Vocês já me conhecem lá do primeiro ano, né? Sou a professora Lidiana da Cruz Pereira, tenho formação em arte visual, filosofia, pedagogia, letras português. Também, atualmente, sou graduanda em psicologia. Mas a minha primeira formação é pedagogia, sou pedagoga já há mais de 20 anos, mas me interessei pela arte, trabalhei no ensino fundamental com arte, e no ensino médio tive essa outra oportunidade, então acabei fazendo a licenciatura, né, em arte visual. Então, estudante, também fiz algumas especializações, também atualmente estou como doutoranda em educação por uma bolsa de estudo ofertada pela Secretaria de Educação, então uma oportunidade muito importante na minha vida estar estudando e com essa oportunidade que o Estado, né, que a Secretaria de Educação nos ofertou, né, 20 professores com uma bolsa de estudo pela Univale, Universidade do Vale do Itajaí. E estamos aí em processo de estudo. Essa foto é numa sala de aula com os alunos lá de Nazaré, os alunos do primeiro ano, que irão me ver depois só lá no terceiro ano. Esse ano eles estão com o segundo. Muito bem, queridos, esses são os conteúdos do componente de arte, unidade 1. Então, teremos aí 12 aulas, certo? Tem essa sequência, né, da aula 1 à aula 15. Mas, professora, por que do 12 pulou para o 15? Porque a aula 15 ela só vai acontecer na outra semana. Então, nós vamos concluir a última aula, conteúdo, na aula 10. Aí, a aula 12 vai ser a revisão e a aula 15, revisão. Essa foi a organização feita pela coordenação, tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos dar um pouquinho sobre as
História da arte, os aspectos relevantes, parte 1, parte 2. Vamos falar sobre pintura e história, né? Muito importante compreender o que é pintura histórica. Vamos falar da arte moderna, que inicia com as vanguardas europeias. Parte 1, parte 2, são várias tendências artísticas, então eu dividi para que a gente possa estudar um pouquinho mais cada uma. Uma aula só é muito pouco tempo. Vamos falar da arte indígena, arte africana, vamos falar da arte, né, desses povos que fazem parte da cultura brasileira, das raízes culturais brasileiras, como a cultura indígena, os povos indígenas, também a africana, que formam a cultura brasileira. Vamos falar da arte contemporânea, parte 1 e 2, e depois vamos dar sequência na unidade 2. Depois eu falo os outros conteúdos da unidade 2. Depois faremos uma revisão e aplicação da avaliação, certo, estudante? E para quem não alcançou a média, revisão e uma avaliação de recuperação. Assim está organizado a nossa unidade 1. Vamos iniciar, então, com a aula 1. Aula 1, arte na pré-história. Vocês devem estar perguntando, mas professora, os povos lá na pré-história produziam arte? Eles viviam em cavernas, né? Eram povos nômades, tinham um pouco, poderíamos dizer assim, não tinha ainda o acesso à escrita, né? Eles não desenvolviam a escrita e já faziam arte. Isso mesmo, estudante. É muito importante vocês fazerem essa indagação, porque nós vamos trazer nessa aula 1 as produções que, até então, esses povos não tinham como arte. Eram uma arte, né, desenhos feitos em cavernas, que faziam sentido para eles. Tá? Nós vamos explicar e falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos dar início à nossa tela. Vamos para o quadro, vamos ver o que eu trouxe ainda. Então, estudantes, nós estamos iniciando o estudo da história da arte. Então, é interessante que vocês compreendam que a arte ela está organizada pela linha do tempo, né? A história da arte ela tem uma organização na linha do tempo em que a sociedade vem se desenvolvendo. Então, nós vamos abordar a arte lá no período pré-histórico, né? Na pré-história. Depois, ela se divide na Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que são os dias atuais. Essas datas aqui, elas modificam conforme os historiadores, então, é mais ou menos, né? Está dividida nesses períodos aqui, podemos dizer que a pré-história é antes de 4.000 anos antes de Cristo. E aqui nós já datamos, né? Nós, não, os historiadores já datam depois de Cristo, né? Então aqui seria o ano, né, 0, né? Podemos dizer assim, 0, iniciar contagem progressiva, certo? Então nós estamos em 2024, né? Eu já ia falar 23. Então estamos seguindo aí a história do tempo. Porém, uma forma que os historiadores encontraram para identificar os tempos, né? Porém, o tempo ele não é linear assim, ele não corre nessa linha, nessa datação, né? Ela sofre aí muitas influências. Então, nós chamamos os historiadores, os estudiosos de arte, a era cristã, que é depois de Cristo. Certo, estudantes? Só para vocês identificarem um pouquinho aí esse mapa mental. Seguindo aqui no próximo slide, nós temos aqui os conteúdos que nós vamos abordar só nesses tópicos da história da arte. Vamos falar da arte rupestre, da arte na antiguidade, vamos abordar essas 3 civilizações. Ah, mas só existiam essas, professora? Não, existiam outras civilizações. Porém, a história da arte aborda, né, dá mais importância a essas civilizações. E vamos falar da arte medieval, também abordamos aqui alguns estilos como a românica, bizantina e gótica, e o renascimento, com vários estilos, vamos explicar cada um deles. Para vocês conseguirem se organizar mentalmente aí, como que a história da arte está dividida, certo? Não podemos, estudante, iniciar essa aula sem fazer a seguinte pergunta. Qual é o conceito de arte para você?
Eu converso com muitos professores, né, que atuam na sala de aula, eles sempre dizem que os alunos, professora, espera desenhar, pintar na sua aula de arte. Isso não vem acontecendo. É verdade, estudante. Nós temos, sim, muitos momentos com aulas práticas, atividades práticas, porém a nossa aula, nossa ementa, né, nossa matriz curricular do ensino médio de arte, ela traz muitos conteúdos conceituais, né, muitos conceitos das várias linguagens da arte, certo? Porém, nada impede de estarmos desenvolvendo atividades práticas. Inclusive, tem muitas possibilidades. Estaremos em cada aula, entre um ou outro, trazendo sugestões de atividades práticas. Porém, o estudante não vai ficar o tempo todo numa aula de arte só com atividade prática, certo? Porque vocês precisam ter esse conhecimento da história da arte, dos movimentos, as tendências artísticas, a relação que a arte tem com a história, com a filosofia, com a sociologia, com a sociedade em si, certo? Os conteúdos de arte possibilitam, então, a compreensão de mundo, das tendências, o porquê uma tendência tem essas características, e uma se difere uma das outras, porque uma sobrepõe, uma vem, né? Cada tendência artística, ela vem sempre desconstruindo uma tendência anterior, certo? Então, vocês precisam compreender esses contextos, certo? Então, vamos para a tela, vamos ver o conceito de arte. É muito relativo o conceito de arte, certo? A arte pode ser qualquer produção artística, porque ela é consciente, né? É uma produção consciente de obras, tem objetivos voltados para a concretização de um ideal de beleza e harmonia, ou para também expressar a subjetividade de quem a faz, né? E de quem a observa. Essa expressão da subjetividade, estudante, está no fazer artístico do artista, né? da pessoa que está produzindo, como nós podemos ver aqui essas imagens. Cada artista tem ali uma expressão, né? Da sua subjetividade, do que ele quer expressar, e também de quem observa. Então, é a habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Certo? Então, essa é a definição segundo o dicionário. Também ela possui caráter estético, que está relacionado ao quê? À beleza, à estrutura, né? à composição daquela obra, seja uma escultura, uma pintura, uma letra de música, um poema, enfim, está relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos. Como, por exemplo, podemos citar a pintura. Podemos, por meio de uma pintura plástica, extrair, né, do observador, do espectador, sensações, emoções? Sim. Também pela dança, a música, cinema, enfim, todas essas linguagens, elas promovem sensações e emoções. Seguindo aqui, estudante, nós podemos observar que a arte tem também uma importância social, certo? Porque ela expõe, né? Vamos usar essa palavra, características históricas, culturais de determinada sociedade. Podemos dizer, então, que a arte, somente a arte do período pré-histórico, foram as primeiras formas de comunicação escrita. Mas era um sistema de escrita, professora? Não, mas um desenho, um símbolo, traz muita informação. Então, a arte rupestre, essa arte pré-histórica, que é a aula que nós estamos abordando, o tema que nós estamos abordando nesta aula, apesar de ser um período pré-histórico em que a sociedade não havia muitas tecnologias, né? Ainda era um modo de vida muito rudimentar, muito nômade, eles viviam do que eles pescavam, caçavam na natureza, viviam em cavernas, porém eles já desenvolveram ali um sistema simbólico para expressar ali o seu, né, modo de vida, né? As suas
podemos dizer, o seu cotidiano, certo? Então, seguindo aqui, vamos ver que os tipos de arte. Ah, professora, mas quais são os tipos de arte? São várias linguagens. Né? As primeiras artes, as primeiras linguagens artísticas eram somente 7 vertentes e elas foram aumentando com o tempo. Música, dança, pintura, essas daqui sempre existiram com as sociedades mais antigas. Cinema é mais atual, as esculturas desde o período pré-histórico, teatro desde o período da Idade Média, literatura desde o período medieval, ou da Idade Média, né, que os gregos também já escreviam lá, muitos textos líricos. Mas, enfim, na atualidade, devido, né, ao avanço das tecnologias digitais, temos, então, outros tipos de arte, como a fotografia, história em quadrinhos, videoarte, arte digital ou multimídias, né, utilizando aí as tecnologias, os recursos de áudio. E vocês vão conhecer em outras aulas um pouco dessas linguagens aí, certo? Então, voltando aqui ao nosso tema, né, sobre a história da arte, fizemos ali um conceito sobre o que é arte, né, e um pouquinho sobre as linguagens da arte. Então, estudantes, nós sabemos que a história da arte aborda o quê? As manifestações artísticas de todos os períodos históricos da humanidade, né? Trazendo, então, a cultura dos povos, também facilita, nos auxilia para compreendê-los. Então, a história da arte também é a história da sociedade, sobre sua origem e evolução do ser humano. Olha a importância do estudo da história da arte, até os momentos atuais, permite para que possamos compreender a sociedade passada e a que vivemos, né? Então, a história da arte, ela é organizada de forma que mostram, né, demonstram o desenvolvimento das civilizações, certo? E ela está presente, então, na pré-história, na antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, no século, até o século XXI. Tudo bem, estudante? Até aqui vocês entenderam, então, né, sobre a importância de estudar arte e compreender a história da arte. Certo? Em cada período vocês vão perceber o modo de vida, as relações sociais, né? A questão política, religiosa de cada civilização. Certo? Então é importante que vocês estudam com essa perspectiva, né? Buscando compreender, aprofundar um pouco mais sobre essas civilizações em cada período. Tudo bem? Voltando, então, para a tela, vamos para... só aqui contextualizando, nós podemos ver aqui uma obra de arte, como, por exemplo, Saturno devorando seu filho. É uma expressão artística feita por esse artista, né, com base numa mitologia. E aqui nós temos uma expressão artística feito aqui na parede da caverna, que é a pintura rupestre. E essa, inclusive, lá da Serra da Capivara, no Piauí. É um sítio arqueológico muito famoso, frequentado, visitado por muitos historiadores, né? E muitas vezes nós nem valorizamos, mas ela está ali há cerca de... Eu até anotei o período em que está esse sítio arqueológico. Depois eu falo para vocês, mais de 17 mil anos, acredito. Depois eu confirmo com vocês, tá? O período aí que foi encontrado e uma datação que os historiadores dão para o período que foi, né, feito esses desenhos aí, certo? Aqui outras imagens. Então, observe, estudante, cada estilo ou período, aqui já é o Renascimento, né, com essa pintura aí feita na caverna não, da igreja, né, na criação do homem, feito por Michelangelo, em 1500, uma pintura magnífica que está na Capela Sistina, no teto da parede, e aqui o Urinol, de Marcel Duchamp, que é uma instalação, né, uma exposição que ele fez do Urinol, que ele dá o título de fonte. Ah, mas isso é arte, professora? Quando estivermos estudando lá a arte contemporânea, vocês vão entender que faz muito sentido, né, a exposição desse Urinol. Só para vocês entenderem as diferenças
que está em cada período, em cada artista. Forma de abordar a arte. Então, aqui a obra, eu trouxe para vocês, estudante, a análise dessa obra. Sempre, conforme devido ao tempo, nós não conseguimos analisar muitas obras de arte, certo? Porque a gente precisa fazer os conceitos iniciais, precisa falar dos estilos. Muitas vezes fica a desejar a análise das obras, né? Falar um pouco mais sobre ela. Então, vocês observam aqui na imagem. É só um trecho, né? Vocês podem observar, estudante, né, que essa tela, essa imagem, ela foi pintada a pedido, né, de um papa, e são textos bíblicos, é isso mesmo, né? É a criação de Adão. Então, os artistas sempre vão desenvolver, né, fazer ali uma composição, seja uma pintura ou escultura, que é um afresco na tela feita no teto da Capela Sistina, né? Tinha objetivos, que era ornamentar ali aquele espaço, né, muito famoso, que é a igreja, né, lá em que o Papa reza as missas. Então, ele, né, solicitou para esse artista fazer. Então, se vocês puderem pesquisar, é lindíssimo, né, essa pintura, tem muitas outras imagens, aí só é um recorte. Então, vocês precisam apreciar, observar. Olha ali a relação que Deus, né, a imagem está trazendo, a relação íntima que Deus tem com o homem, né, no caso ali Adão, que é o primeiro homem, a criação do homem, né, o primeiro homem, segundo os textos bíblicos, foi Adão. E ali o dedo em que eles estão ali próximo um do outro, a relação que Deus tem com o homem, e ali os anjos ao redor, Deus está ali, né, como grandioso, ali acima do homem, mas não muito acima, né? Seria o homem na terra e Deus ao céu. E esse manto atrás que cobre aí os anjos e a figura de Deus. Então, podemos extrair ali muitas ideias, né, sobre o que o artista queria com essa imagem. Vamos dar uma olhada no texto, vamos para a tela. O texto traz algumas informações e depois vocês podem estar lendo, certo? Então, nós temos aqui algumas informações sobre a obra, né? A técnica utilizada, em que ano foi produzida. Então, todas essas informações são aqui porque depois eu tenho uma atividade com essas informações, então depois vocês dão uma lida aí, certo? Para terem mais informação sobre essa obra aí magnífica, né? Que é a criação de Adão, do artista Michelangelo, certo? Seguindo aqui, vamos então, aqui uma outra expressão artística que é um mural com o tema Olhar a Paz, então, de Eduardo Cobra, um artista, né, do ramo de pinturas em murais, né? Nós vimos aqui que ele traz a imagem do rosto de Madre Teresa, Nelson Mandela e Martin Luther King. Então, são figuras muito importantes, né? Pessoas que têm trabalhos sociais, pessoas que fazem reflexões sociais em favor da democracia, em favor dos excluídos. Então, ele pintou aí essas três pessoas, esses ícones sociais aí na sua imagem, né? Na sua pintura aí feita em mural, com a técnica, né, do grafite. Então, um outro estilo de arte. Então, eu tenho uma atividade interativa, nós já conversamos um pouco sobre o que é arte, conceito de arte, né? Porém, é muito relativo o conceito de arte, porque arte não é só produzir algo e não só existe uma linguagem. Ah, é só pintar? Não é só fazer escultura? Não, a arte está ligada a muitas produções. Está ligada também à cultura, à relação do homem com a natureza, com a sociedade em si, e as mudanças, né, de tempo que ocorrem nos tempos, a arte reflete essas mudanças. Então, a gente consegue, por meio de uma composição, de uma produção artística, observar ali, pelo olhar do artista, né, olhar o mundo
pela perspectiva do olhar do artista. E vamos encontrar muitas questões que nós muitas vezes não observamos, certo? Voltando aqui, eu pergunto para vocês, olha para a tela. Isso é arte? Essa imagem aqui dessa mão com um carimbo, carimbando ali uma frase numa nota do Banco Central do Brasil. Então, são várias características que vocês precisam observar. É um carimbo, o que tem nessa frase? Quem matou Herzog, não dá para me enxergar direito aqui. Essa nota é uma nota brasileira, estrangeira, então tudo isso precisa observar. Então, vamos observando se isso é arte, estudante. E ela está ligada a qual tendência artística, certo? Então, vamos seguindo. Já abordando aí a arte na pré-história. Então, que é o nosso tema principal. Fizemos ali a abordagem ali de alguns conceitos, né? Algumas características, tendências artísticas, modos de fazer arte, né? Agora entramos na arte na pré-história. Já até conversei com vocês. É possível essas pessoas em um período tão distante? Aliás, a pré-história foi o período mais longo da sociedade. Vocês pararam para pensar que nós estamos num período mais curto, onde se diz que o homem, né, a sociedade é mais evoluída, desenvolveu tecnologias, não só as digitais, porque, pessoal, tecnologia não é só digital. Tudo que o homem desenvolve, cria para um benefício próprio, né, para melhorar ali o seu cotidiano, é tecnologia. Um pincel, uma caneta, isso aqui é uma caneta digital. Um lápis, uma caneta, é uma tecnologia. O uso da internet, o uso de fazer, por exemplo, uma obra de arte utilizando o instrumento como a informática e a internet, aí é uma tecnologia digital. E o período pré-histórico é o período mais longo da humanidade. Há historiadores que datam aí não sei quantos milhões, tem a era dos dinossauros. Mas existiam os dinossauros, professor? Os fósseis existem, né? Então, sim, os historiadores, né? Os estudiosos da área, da arqueologia, encontraram fósseis de animais gigantes, o que nós podemos questionar que não existia, né? Então, os estudos científicos que nos trazem essas informações. Então, o período mais longo, porém, essas pessoas conseguiram sobreviver a um período, né, tão difícil como a era do gelo, mas período frio, né, sem cobertores, sem instrumentos, sem casa, sem aquecedor, e sobreviveram, se manteram vivos, né? Alimentavam, conseguiram, então, dar continuidade à humanidade, catalogaram plantas, desenvolveram mais no período neolítico, a agricultura. Então, vamos falar um pouquinho desses períodos. E sim, eles desenvolviam arte. De que forma, professora? Vamos para a tela. Pinturas feitas em cavernas, escultura como a Vênus de Willendorf, né? Uma escultura que tem 11 centímetros, tem data aí de um período de existência. Deixa eu ver se eu anotei aqui, que eu não coloquei essa informação aqui, mas de muitos anos, né? Então, mais de 50 mil anos, a 3 mil anos antes de Cristo, a arte pré-histórica, certo, estudante? Alguns historiadores datam. Aqui nós temos um cavalo, né, que é um pigmento sobre rocha, lá de Altamira, Espanha. Então, os pesquisadores encontraram, né, muitos sítios arqueológicos com desenhos assim, bastante desenvolvido, como esse cavalo, que olha, né, a técnica utilizada por esse sujeito aí que não tinha uma tela, não tinha tinta, mas ele produziu pigmentos e conseguiu fazer essa imagem aí, né, com tanta perfeição. Então, a arte rupestre, ela se desenvolve no desenho, pintura, entalhe feito nas rochas, escultura, como essa estatueta, né, essa escultura pequenininha aqui, mas podemos observar aí que, né, é um corpo feminino, sem face, né? Talvez a pessoa que desenvolveu essa escultura, ela não tinha como observar ali, desenhar o rosto, porém as formas do corpo, né? E essa moça, né, era bem fortinha.
Então, estudante, a arte rupestre ela se desenvolve nessas várias linguagens aí. E tem a ver com o cotidiano, com os mitos, com a caça, a pesca, o meio de vida, né, que essas pessoas viviam. Então, como que foi descoberta a pintura rupestre, professora? Por meio dos sítios arqueológicos, foi encontrada no mundo inteiro. No Brasil, em todos os continentes, né? Há, então, sítios arqueológicos interessantíssimos, no qual os estudiosos, né, pesquisam e cada vez mais descobrem mais coisas interessantes das pessoas que viviam nesse período. Se desenvolveu, então, no naturalismo, que quer dizer a reprodução detalhada da observação, né, da imagem, e a geometrizada, que está relacionada, então, aos traços leves, de figuras e cenas do cotidiano. Então, aqui, algumas imagens do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Observem aí, então, esses desenhos aí feitos, né, em rochas. Então, estudantes, eu fiquei de falar para vocês sobre o período. Mais de 12 mil anos. Essas pinturas foram feitas lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. Como eu disse para vocês, há muitos historiadores, pesquisadores estrangeiros que vão até esse espaço para pesquisar e vão descobrindo coisas interessantes aí nesses desenhos. Vamos, então, falar sobre esses 3 períodos. A pré-história se divide em 2 grandes períodos, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Em cada período, nós temos aqui a forma que eles desenvolviam os desenhos, né? As pinturas, os desenhos. O naturalismo tem a ver com a forma que ele observava ali a imagem, o cotidiano, né? Os seus comportamentos. E o Neolítico já é um período em que eles já registram, né, o cotidiano, as suas transformações, no qual esse período já desenvolvia utensílios de pedra, de madeira, né? Também houve o desenvolvimento da agricultura, como criação de animais, domesticação de animais, a tecelagem, cerâmicas, moradias e o domínio do fogo. Esses 2 períodos aqui, eles têm subperíodos que vocês estudam lá na história. E o terceiro, Idade dos Metais, já é um material, né, que eles utilizam, que é o metal, o bronze, o cobre, enfim, eles já conseguem construir materiais como escultura, né, podemos dizer uma escultura de metal, e outros utensílios ali para o seu meio de sobrevivência. Certo, estudante? Então, vamos aqui para um quiz. Eu trouxe um quiz para vocês. Esse quiz está fazendo a seguinte pergunta. A arte pré-histórica foi produzida em qual período da humanidade? Lembre-se que está relacionado só à pré-história. Após a invenção da escrita? Após a invenção da roda? Antes da invenção da escrita ou antes da descoberta do fogo? Então, estudantes, só um quiz para vocês começarem a pensar. Mas, professora, a pré-história, apesar que eles já produziam ali desenho na caverna, fiquei com o meu papel na mão, esqueci de tirar, né? Mas eu tiro agora. Então, eles faziam, sim, uma forma de símbolo informativo, porém, a escrita, estudante, ela já surge no período ali, mais, podemos dizer, atual, né, da sociedade, mais atual, mais próximos de nós, que foi a Idade Antiga, os egípcios. Depois nós vamos estudar lá na arte egípcia, romana e grega, vocês vão perceber que a partir desse período eles já desenvolviam um sistema de escrita. Certo? Então, vamos para a resposta. Letra C. Antes da invenção da escrita, certo? Então, vocês podem estar dividindo a pré-história, então, antes da escrita. Depois da escrita, que já inicia ali com os egípcios, os gregos ali,
entre 3.000 a 4.000, outros historiadores colocam até 5.000 anos antes de Cristo. Mas o que eu mais observo são entre 3 a 4.000 anos antes de Cristo. Lembra lá da nossa linha da história da arte? Então, antes de Cristo, até o ano 0, aí século I depois de Cristo, lá naquele mapa que nós vimos da história da arte, certo? Então, pré-história antes da invenção da escrita, até esse período aí. Seguindo, então, vamos para a nossa enquete. Eu fiz uma enquete para vocês sobre se aquela figura, né, essa imagem que eu trouxe no início da aula, é arte. Para você, isso é arte? E o que é arte? Vocês já observaram que arte perpassa por várias linguagens, produções, né, que pode ser até uma instalação digital de imagens, de luzes, uma performance. Então, nós vamos estudar tudo isso na arte contemporânea, na arte moderna e contemporânea, certo? Então, estudante, a arte está relacionada a toda a produção humana, né, no qual o artista pode trazer ali, né, sua expressão sobre o seu olhar sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre as coisas. Ele pode expressar também a beleza ou não, porque a beleza é relativa. Por exemplo, uma composição de uma imagem da natureza, por exemplo, né, do ambiente natural. Para uma pessoa pode ser algo que expressa beleza, para outro não. Uma escultura, como as esculturas gregas, né, eles tinham ali como um foco a expressão da beleza, a beleza do corpo humano. Então, eles produziam as esculturas com esse objetivo. Porém, pode ser que para outra pessoa não há beleza naquela escultura, certo? Então, é muito relativo. A beleza para os povos antigos tinha algumas características que é diferente dos povos lá do período medieval ou da sociedade mais atual, como a moderna. E a contemporânea, agora que nós não temos mesmo um padrão de beleza, né? É muito relativo, não há uma beleza física ou um objeto, é muito relativo, certo? Então, a arte não tem essa preocupação só de expressar a beleza, mas sim o sentido, as sensações, as emoções, ideais que pode ser político, que podem ser filosófico, democrático, enfim, vai depender de cada artista, certo? Então, vamos para a tela, o texto que eu trouxe para vocês sobre o que é arte. Ela está presente, então, no cuidado com o acabamento e no embelezamento de tudo que o homem faz, no cuidado do acabamento. Claro, se eu for fazer uma escultura, eu vou buscar ter ali o acabamento e esse embelezamento conforme o objeto que eu estou fazendo a escultura. Se eu estou fazendo um corpo humano, eu não vou fazer os pés na cabeça e os braços nos pés, eu vou ter que seguir o padrão, né? Então, esse embelezamento seria seguir esse padrão estético, no sentido das coisas serem feitas como elas são. Porém, se é belo ou não, vai depender de cada um. E também na produção, né, para utilizar ou apenas apreciar. Uma obra de arte, por exemplo, uma pintura plástica, pode ser para apreciar, ou uma fotografia, para deixar ali aquela imagem intacta, né, do tempo. Como a fotografia tem esse poder de parar o tempo, como essas imagens que nós podemos ver aqui, da Mona Lisa, essa escultura, Pietà, que é Maria com Jesus, enfim, ou somente figuras e traços para, por exemplo, ornamentar um espaço, né, uma sala, um interior de um espaço. A pintura rupestre, simplesmente para... pode ser um mito, pode ser uma forma de entender que ele vai conseguir, né, caçar aquele animal que ele está desenhando ali na pedra. Enfim, é a expressão da religião, das formas, né, de
crer no ser superior, enfim. Arte é tudo isso. E aqui é uma imagem que traz um questionamento político, né? Então, essa frase aqui está relacionada na morte, né, de alguém que foi uma morte em que esse sujeito ficou indignado com a morte, né, conforme essa frase. Então, a estética é a aparência, né? Beleza é relativa. Então, a arte tem uma importante função social, na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade. Ela existe em todas as culturas e sua definição continua sendo discutida incansavelmente. Então, queridos, aqui nós temos as referências que nós utilizamos nessa aula. Então, essa aula ela é muito dialogada, é muita exposição de ideias, certo? Por enquanto não tem nenhuma atividade, mas nós vamos fazer, então, as atividades e exercícios na sala de aula, tudo bem? Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!